Sexto domingo da Páscoa, que no seu ciclo C proclama o Evangelho de João 14, 23 a 29. Permitam-me, nesta oportunidade, contextualizar o comentário deste Evangelho. No acontecimento histórico que estamos a celebrar na Igreja, de enorme importância, não me refiro ao jubileu nesses 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo. Refiro-me aos 1700 anos da celebração do Concílio de Niceia. A 20 de maio do ano 325, ou seja, esta semana completaram-se 1700 anos. Iniciava-se o Concílio de Niceia, no qual a Igreja respondia a várias heresias que se estavam a espalhar e definiu o dogma cristológico, a nossa fé sobre Jesus Cristo. Este é um concílio que foi convocado por Constantino, pelo imperador Constantino, depois de se ter convertido ao cristianismo e, portanto, tinha cessado a perseguição contra os cristãos, e o cristianismo tinha passado a ser a religião oficial do Império Romano. Mas como se espalhavam heresias, sobretudo o arianismo que negava a divindade de Jesus Cristo, dizia que Jesus Cristo não era Deus, que era inferior ao Pai. Então realizou-se esse concílio, no qual foi formulado esse credo maravilhoso, que é uma das duas versões. O credo longo, como costumamos dizer popularmente, que rezamos aos domingos na Santa Missa. Lá dizemos: creio num só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele é que tudo foi feito. Como vemos, uma expressão contundente da divindade de Jesus Cristo. Jesus, diz-se, é homósios, é consubstancial ao Pai, é da mesma natureza do Pai. Pois bem, curiosamente, o Evangelho que hoje se proclama, João 14, 23, 29, contém uma expressão que os arianos, aqueles que diziam que Jesus não era Deus, os arianos alegavam um versículo do Evangelho de hoje para negar a divindade de Jesus Cristo. Portanto, providencialmente, vale a pena aprofundarmos-nos nisto para formar a nossa fé. O texto do Evangelho de hoje, no qual Jesus se prepara para a sua despedida porque vai partir. No próximo domingo celebramos a Ascensão. Diz que o vosso coração não se perturbe nem se acobarde. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ia sento agudo, é por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Esta é a expressão que se revelou conflituosa ali, naquele concílio de Niceia. O Pai é maior do que eu. E, claro, os arianos, que negavam a divindade de Jesus Cristo, diziam: vês, Jesus não pode ser Deus, porque diz que o Pai é maior do que ele. E então, alguns grandes padres, como Santo Atanásio, que participou naquele concílio, embora ainda não fosse bispo, teve grande influência naquele concílio. Disse: atenção, a expressão de que o Pai é maior do que eu deve ser bem entendida. O Pai é maior do que Jesus enquanto Jesus homem. Mas o Pai é igual ao Filho quanto à natureza divina. Este argumento também foi repetido por Santo Agostinho, compreendendo-o no mesmo sentido. Diz Santo Agostinho: Cristo é igual ao Pai quanto à sua divindade, mas é menor do que o Pai quanto à sua humanidade. Ou seja, a expressão "o Pai é maior do que eu" não implica inferioridade ontológica, mas refere-se a essa condição humana temporal assumida por Jesus Cristo na sua encarnação. Quando Jesus assumiu a condição de servo. Portanto, o Concílio de Niceia disse: não, este texto deve ser compreendido corretamente e, além disso, deve ser contextualizado. Deve ser contextualizado em todos os outros textos, nos quais a confissão da fé em Jesus Cristo é claríssima. Por exemplo, quais são esses textos? O prólogo do Evangelho de São João, onde se diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de quanto existe. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. É um texto contundente no qual se fala da divindade do Verbo.
do Logos, da segunda pessoa da Trindade e da sua pré-existência. Ou, por exemplo, o texto de Filipenses 2, 6 a 11, aquele hino dos Filipenses, o qual, sendo de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Cristo é igual a Deus por natureza e humilha-se voluntariamente assumindo a condição humana. Ou, por exemplo, o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele, nele quis Deus que habitasse toda a plenitude. Ele é a imagem perfeita de Deus, ou, por exemplo, João 10, 30, onde Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Um texto que fala da unidade essencial de Cristo com o Pai. Por sinal, escandalizou os seus ouvintes, porque lá se diz, no Evangelho: Tu, sendo homem, como te fazes Deus? Portanto, quão importante é este concílio de Niceia? Nele foi formulado o dogma cristológico. Jesus Cristo é uma pessoa divina que tem, logicamente, a natureza divina, mas que também assumiu a natureza humana. E é verdadeiro Deus, além de também ser verdadeiro homem. E assim, neste 17º aniversário do Concílio de Niceia, pedimos a Deus que sejamos fiéis à nossa confissão de Jesus Cristo, como Deus feito homem, como Deus encarnado, como nosso Senhor, nosso Salvador. E rezaremos com toda a fé e com toda a gratidão aqueles padres da Igreja que se reuniram há 1700 anos e diante das heresias confessaram. Vou voltar a ler. Creio num só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, da mesma natureza do Pai, por quem tudo foi feito. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.